Por que as pessoas defendem grupos que são contrárias às ideias que elas dizem defender? Vamos refletir um pouco sobre isso. Né? Será que as pessoas elas estão leais ao grupo? Elas querem a verdade ou são leais ao grupo? Né? Esse pensamento veio após ver um post, né, de um ativista pró-Palestina, feminista, que foi até o Irã para o enterro do Ayatollah Khamenei. Eu achei a informação, a notícia tão absurda, né? Tão absurda. E aí eu fui pesquisar, fui ler um pouco a respeito, para entender o porquê, de onde vem esse tipo de comportamento. Cheguei até ao experimento, né, de conformidade de Solomon Asch, no qual, né, de acordo com a visão do psicólogo, né, ele concluiu, né, que as pessoas elas tendem a seguir o grupo, mesmo quando esse grupo está errado. A pesquisa consistia, né, num sujeito, né, pesquisado, chegava num local com um grupo já pré-selecionado, né, que estava junto com o pesquisador. Esse grupo dava a resposta errada de forma anterior, e o indivíduo que estava sendo observado tendia a seguir o grupo mesmo sabendo que a resposta estava errada. E aí, na pesquisa, que eu vou deixar o link aí também, o pesquisador deixa claro, né, que o entrevistado, a resposta era óbvia, então o entrevistado ele sabia qual era a resposta correta desde o início, e estranhava o posicionamento do grupo, só que ele mudava a sua crença acreditando que o grupo sabia alguma coisa que ele não sabia e dava a resposta errada, e mantinha a sua resposta até o final, para concordar com o grupo, para não se indispor com o grupo. A questão, né, fica, né, no perigo, né, desse tipo de situação, né? Põe em xeque algumas crenças que a gente tem, já, coisas que a gente acha que é positivo. Né? Aí eu fui além. Sigmund Freud também fala um pouco sobre isso no seu livro, né, Psicologia das Massas, Análise do Eu e o Outro. Ele diz o seguinte, né, no capítulo 7, né, na identificação, ele fala que o processo, né, do complexo de Édipo, que começa na infância, né, até a puberdade, quando chega na vida adulta, né, ele se mantém, só que de outra forma, de outro aspecto. O indivíduo ainda busca essa figura, né, que ele deseja ter ou ser, no qual, né, há uma identificação, né, com esse indivíduo, entende esse indivíduo como grupo político, até um líder, alguém que ele se inspira. No capítulo 8, no capítulo de namoramento, ele vai lá e aprofunda essa ideia, né? Já como é na vida adulta, né? O comportamento é diferente, você não pode ter o seu outro. Então esse outro ele passa a ser um reflexo idealizado do seu narciso não alcançado. Ou seja, se esse outro agora é o seu narciso, é um reflexo seu, você não faz mais crítica. Esse desejo do outro, o outro ele passa a ser você. Você passa a internalizar as conquistas, tudo do outro, como se fosse você. Então você não aceita mais crítica, você não faz mais uma avaliação racional. E é isso que a gente observa quando a gente vê grupos, né? Jovens feministas solidários à Palestina, né? Defendendo esse tipo, levantando esse tipo de bandeira, sem entender ao fundo o que esse grupo representa, o que essa bandeira representa. Às vezes ela justifica como é uma contraponto ao imperialismo americano, mas será que é só isso? Quem financia essas coisas, né? Por quê? Isso, né? Quem financia isso é o Irã, quem financia esse tipo de movimento, essa bandeira é o Irã. Né? O que o Irã representa? Quando essa feminista vai até o Irã para o enterro de um líder de um Estado teocrático que oprime as mulheres em geral no seu país, o que ela está representando? Quais são os valores que ela diz querer defender, ela está deixando para trás? E outras pessoas que não pesquisam sobre isso e se espelham nela. Para onde essas pessoas estão indo? Né? Qual é o caminho que está sendo trilhado dessa forma? E tudo que eu estou dizendo aqui, né, eu estou usando a feminista como exemplo, mas você pode usar para qualquer outro contexto. O psicólogo brasileiro, né, André Felipe Rosa, né, ele tem um trabalho, né, na linha do Dieste, né, seguindo a linha de Dieste, né, para poder explicar um movimento que aconteceu nas eleições de 2018, quando os líderes religiosos, principalmente de Macedo, ele declarou apoio ao Bolsonaro e simplesmente, né, tirando de fora o mérito, simplesmente as pessoas começaram também a apoiar ele nas redes sociais, mas de forma indiscriminada, sem fazer uma análise técnica, né, deixando de fora se foi bom, se foi ruim. Né. Talvez isso até explique um pouco porque ele não foi reeleito, né, tendo uma base eleitoral tão fraca, né, que foi simplesmente induzida, né, por uma figura de autoridade, né, religiosa, como Edir Macedo é. Vamos refletir um pouco sobre isso aí. Né? Até onde a gente está apoiando pessoas simplesmente porque a gente se identifica com aquele grupo, porque você tem que entender. Quando você se identifica com um grupo, ele pode ser pró-Palestina, ele pode ser pró-negros, ele pode ser pró-LGBT, ele pode ser qualquer coisa. Você se identificando com aquele grupo, as conquistas do grupo passam a ser sua. Você começa a interpretar como se fossem suas conquistas, e aí você não faz mais crítica, você não vê mais as coisas negativas que esse grupo acaba disseminando na sociedade. O discurso. Né? Você tem que entender que em estados, né, totalitários, os indivíduos, as atrocidades, não era um estado de pessoas psicopatas, era simplesmente pessoas que simplesmente foram concordando com o grupo, com o seu líder, com o seu representante, com o influenciador. Né? E eu fico preocupado quando esse tipo de questionamento não é feito, porque a nossa juventude está seguindo influenciadores, seguindo disseminadores de ideias, sem ter uma base pessoal sólida para poder questionar: será que isso está de acordo com aquilo que a gente diz lutar, defender? Eu vou deixar esse questionamento para vocês. Vou deixar o link de tudo
na descrição do vídeo. Comentem, né? Se tiver uma ideia contra, comentem, compartilhem, né? Acrescente alguma coisa. Quem for da área da psicologia, por favor, né? Põe sua opinião também. Eu vou agradecer. Tamo junto.